Olá, pessoal, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bem? Eu sou a professora Ana Barros, é um prazer enorme para mim estar aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre fios de sustentação. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou farmacêutica esteta, sou nata do interior de São Paulo, mas eu moro no Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul, onde eu atuo na estética já há mais de 5 anos, não só na parte clínica, como também como professora, como coordenadora de pós-graduação, também ministro diversos cursos livres, e também realizo um trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, junto com o Conselho Regional de Farmácia, faço parte da comissão do Grupo Técnico de Estética, para tentar cada vez mais elevar a estética para a nossa profissão. E para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, e vou falar para vocês, então, sobre o Lift Up, né, sobre como harmonizar a face utilizando os fios de sustentação. Então, bora lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente começar. Bom, pessoal, então, falei um pouquinho sobre quem eu sou, então vamos lá. Não tem como a gente falar de fios de sustentação, de fios absorvíveis, fios faciais, sem a gente falar sobre flacidez e tensionamento da pele. Quando começa a acontecer o envelhecimento natural da nossa pele, uma das características mais marcantes em que se observa é a perda do tensionamento dessa pele, e com isso a gente observa literalmente um derretimento dessa face, né? Por conta da flacidez que começa a acontecer devido ao processo de envelhecimento natural. E quando esse processo começa a acontecer, a gente tem o que nós chamamos de inversão do triângulo da beleza, né? Então, essa fotinha que eu trouxe para vocês, eu acredito que exemplifica bastante sobre o que eu estou querendo dizer. Quando a gente tem uma face jovem, quando a gente tem uma face em que não está tendo ainda a presença de uma flacidez ou perda de um tensionamento, nós vemos a região de zigomático, de malar zigomático bem marcada, bem realçada, vemos a região de contorno facial bem delineado e um ponto de iluminação bem significativo na região do mento. Por isso que nós falamos, sim, que se forma o triângulo da beleza. Quando começa a acontecer todos os processos naturais de envelhecimento, esse triângulo ele começa a se inverter, porque a pele começa a ceder, começa a acontecer um desabamento facial e um acúmulo muito grande desse tecido, dessa pele, na região principalmente lateralizada, nossa barra central, onde nós vemos um grande acúmulo nas regiões de jaw, de pré-jaw, em que começa a formar aquela característica do bulldog, né, que a gente tem uma queixa muito grande, que a gente escuta muito as nossas pacientes chegarem na clínica e falar: e essa pele me incomoda, esse decaimento aqui que me incomoda. Então, começa a ter a perda da marcação da região de malar zigomático, começa a ter a perda do contorno facial, e com isso a pele começa a ceder e ter uma marcação, principalmente nessa região central, em que a gente começa a observar, então, a inversão desse triângulo da beleza. E por que isso acontece? Como que isso acontece? Quais são os processos de envelhecimento que começam a acontecer no nosso organismo que faz com que ocorra essa inversão? Então, um deles é a perda dos coxinhos gordurosos, em que quando a gente tem uma face jovem, como eu demonstro para vocês aí nessa foto, nós temos todos os coxinhos gordurosos, tanto superficiais como os coxins profundos, que nessa foto a gente não consegue visualizar, mas nós conseguimos visualizar todos os coxins gordurosos superficiais, que estão todos bem delineados, bem certinhos, cada um no seu devido lugar, fazendo a sua devida função de volumização e estruturação dessa face. Quando começa a acontecer o envelhecimento dessa face, nós começamos a observar a situação da foto do lado, em que nós temos a perda, esses coxins gordurosos começam a ser reabsorvidos naturalmente pelo nosso organismo, pelos processos naturais de envelhecimento, e sem esse volume, sem a presença desse volume, dessa gordura no local, nós começamos a observar, então, a flacidez.
Começa a acontecer, então, uma falta de volume realmente na região por falta da presença desses coxinhos gordurosos. Esse é um dos fatores nos quais a gente começa a perceber a flacidez. Além disso, nós também temos o afrouxamento dos nossos ligamentos. Quando a gente fala em envelhecimento facial, a gente precisa levar em consideração dois tipos de ligamentos, os ligamentos falsos e os ligamentos verdadeiros. Os ligamentos verdadeiros são aqueles em que fazem literalmente a ligação e sustentação da nossa região óssea com a nossa região muscular profunda. E os ligamentos falsos são aqueles ligamentos em que faz a ligação da região do sistema ismás, o sistema músculo-aponeurótico, com a nossa pele. Então, esse ligamento falso, principalmente, ele começa a se afrouxar, começa a ter um afrouxamento, ou seja, ele começa a ficar mais maleável, mais fácil de ser mobilizado, e com isso ele faz com que a nossa pele comece a decair. E por que acontece esse afrouxamento? Um dos fatores por conta da perda realmente dos coxinhos gordurosos dessa região. Outro fator que causa o afrouxamento também desses ligamentos é pela reabsorção óssea, pela reabsorção muscular. Então, nós temos vários fatores acontecendo aí no nosso organismo como um todo, durante todo o processo de envelhecimento, que faz com que essa flacidez se torne cada vez mais acentuada e comece literalmente o nosso rosto a derreter, né? E aí a gente começa a entrar com a estética, a trabalhar para justamente fazer o contrário, ressuspender tudo aquilo que está literalmente desabando. E quando que os fios faciais, então, eles entram, né? Quando que a gente pode utilizar os fios faciais? É somente para casos de flacidez? Não, nós temos outros tipos de fios, que não só os de sustentação, que também nós podemos tratar rugas estáticas, né? Então, aquelas rugas que nós já temos, rugas profundas, em regiões que mesmo sem movimentação, a gente vê a presença daquela ruga na região. Então, a gente pode trabalhar alguns tipos de fios, que eu vou falar para vocês sobre eles, para fazer apenas um estímulo de colágeno. Podemos tratar outros tipos de linhas de expressão, também com os fios. Definição do contorno facial. Então, quando a gente fala em fios de sustentação mesmo, aí sim a gente vai trabalhar bastante essa região de contorno para melhorar, para delinear. Prevenção do envelhecimento. Então, ainda acredita-se que os fios absorvíveis de sustentação, os fios somente para estímulo de colágeno, ainda muita gente acha que os fios eles devem ser utilizados somente em pessoas com um grau de envelhecimento muito acentuado. E muitas vezes não. Aliás, é muito mais indicado a gente trabalhar os fios em pessoas mais jovens como uma prevenção, e é muito mais fácil a gente tratar um caso como esse do que a gente ter que reverter todo um processo de envelhecimento que já aconteceu, né? Então, e além disso, também podemos trabalhar harmonizações. Então, elevação de sobrancelha, quando somente com a toxina botulínica a gente não consegue fazer essa elevação. Trabalhar, por exemplo, a técnica Fox Eyes, né, que é uma complementação de técnicas em que a gente associa a toxina botulínica com os fios. E também para elevar, para abrir esse olhar, né? Muita gente tem aquela situação de decaimento palpebral muito exacerbado, né? Tem um acúmulo de pele muito grande nessa região, e você fez já a toxina botulínica e somente ela não foi capaz de trazer uma melhora muito significativa. Então, os fios, ele entra aí como um aliado para ajudar a ter essa melhora e abrir mais esse olhar, deixar esse olhar realmente mais marcante e mais harmonioso, né? Falando assim de um caso de uma paciente, por exemplo, que ela não quer passar por uma cirurgia, não quer fazer uma blefaroplastia, né? Então, é um dos procedimentos indicados para uma situação como essa. E aí, então, onde que a gente trabalha esses fios? Quando nós estamos falando em fios de sustentação, né? Eu gosto muito dessa foto, porque aqui a gente consegue ver exatamente todas as camadinhas da pele e onde que é indicado a gente trabalhar o quê, né? Então, como hoje estou falando aqui para vocês sobre fios,
A camada mais indicada para a gente trabalhar os fios de sustentação é na camada subcutânea. Quando a gente coloca esse fio numa camada muito mais profunda do que o subcutâneo, esse fio ele não vai conseguir ter a sustentação que a gente precisa, porque ele não vai conseguir agarrar, ele não vai conseguir realmente tracionar toda aquela pele que a gente precisava que sofresse tração para a gente ter um bom resultado. E se você colocar esse fio muito superficialmente, né, numa camada, por exemplo, numa derme superficial, deixa eu pegar aqui um lapisinho para eu mostrar para vocês uma região incorreta, por exemplo, ó. Então, se eu vier com o meu fio e colocar o meu fio mais aqui, ó. Aqui ele está basicamente numa derme superficial. O que pode acontecer com esse fio? Pode acontecer dele ficar exposto. De quando a pessoa movimentar, sorrir, conversar, ela pode movimentar e esse fio ficar aparente. Pode ainda acontecer desse fio ficar incomodando e ficar um resultado feio, tá? E não ficar um resultado realmente estético adequado. Se você colocar ele ainda mais superficializado, aí você pode ter, sim, intercorrências e complicações. Como, por exemplo, uma extrusão, esse fio realmente ser expulso pelo organismo, tá? Então, por esse motivo, o ideal é a gente trabalhar sempre no subcutâneo. Em alguns casos, a gente também pode trabalhar na derme profunda, né, no subdérmico, tá? Mas o mais indicado é a gente trabalhar no subcutâneo mesmo, que é essa camadinha que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando aqui na fotinha para vocês, tá? Essa camada amarelinha aqui, que é a nossa camada gordurosa. E quando a gente trabalha nessa região, pessoal, a gente consegue ter um conforto muito grande para o nosso paciente, porque a gente está entrando com o fio numa camada que parece um sabãozinho, né? Então você desliza muito facilmente esse fio. Então o paciente ele não vai sentir desconforto nenhum no momento da aplicação, no momento do procedimento. Já quando você está entrando numa camada incorreta, você já começa a encontrar estruturas que vão dificultar a passagem desse fio e é onde o paciente começa a sentir dor e desconforto. Então, isso é mais um indicativo para você saber exatamente que você está no plano correto. Quando você entra e você sente o deslizamento perfeito naquela região e o paciente tranquilo, você sabe que você está ali na camada correta, você está no subcutâneo. Por que utilizar os fios? Porque quais são os benefícios, né? Quais melhorias a gente consegue observar com os fios absorvíveis? Primeiro, resultados muito expressivos, né? Com pouco tempo após o procedimento, a gente já consegue ver um resultado muito diferenciado. Após o procedimento, imediatamente após o procedimento, é possível observar diferenças, já um up realmente bem significativo? É possível. Porém, acontece um edema, a região muitas vezes fica bem avermelhada, fica com bastante eritema, então não é possível observar um resultado muito bonito logo no pós-imediato. Porém, dentro de 7 a 10 dias, no máximo, na maioria dos casos, a gente já consegue ver um resultado realmente de up dessa face, simplesmente pelo tracionamento que já aconteceu naquela região. Ainda não é o resultado final, né? Ainda vai estar longe de ser o resultado final dentro de 10 dias, porque esse fio que foi inserido naquela região, ele ainda vai ter todo um trabalho ali de estimular colágeno, né? De estimular, fazer realmente um recrutamento de fibroblastos, e naquela região começa toda uma formação de fibras colágenas para manter a sustentação junto com o fio naquela região em que foi inserida. Mas já é possível ver um resultado muito expressivo, né? Um resultado bem diferenciado. O tempo de recuperação é um tempo literalmente curto, né? Se você for pensar no resultado expressivo e no tempo de recuperação, é um tempo muito curto. Normalmente, quando eu faço os fios de sustentação, meu paciente ele fica ausente de suas atividades físicas, basicamente. Agora ele pode trabalhar, ele pode fazer as outras atividades dele normalmente,
né? Mas atividade física, eu peço para ele se ausentar por em torno de 5 dias, tá? Só realmente para não atrapalhar o efeito em si, tá? Então, ele é um tempo muito curto de recuperação por esse motivo. Porém, é muito importante, quando a gente fala em fios, né? Agora nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Acredito que compromissos de festas, de bailes, né? Ninguém está tendo ultimamente. Mas isso era uma pergunta muito característica. Quando eu fazia a anamnese do meu paciente, quando eu montava o planejamento do tratamento dele, e esse planejamento tinha fios de sustentação, a minha primeira pergunta era: você tem viagem marcada? Você tem algum evento importante marcado pelos próximos 20 dias? Então, a gente precisa ter essa atenção em relação aos fios. Por mais que a recuperação normalmente é muito menos do que 20 dias, é necessário a gente ter essa cautela de todo esse tempo, porque cada organismo é um organismo, cada pessoa vai responder de uma forma diferente, e pode ser, sim, que esse resultado fique um resultado um pouco assimétrico dentro desse período de 20 dias, tá? Então, eu sempre pergunto isso para o meu paciente, para a gente não ter maiores problemas. Além disso, um grande benefício que nós temos em qualquer fio absorvível que for utilizar, seja ele de PDO, que nós vamos falar sobre ele, ou de ácido polilático, que também vamos falar sobre ele, ambos fazem estimulação de colágeno. Apesar da sustentação, do tensionamento que eles causam na região, também ocorre a estimulação de colágeno na região. Há uma baixa incidência de complicação. Então, uma vez que você inseriu esse fio na camada correta, no plano de aplicação correto, tomou todas as medidas e todas as cautelas em relação à contaminação, é um procedimento que é muito difícil a gente ter complicações. Porque diferente, por exemplo, do ácido hialurônico, do preenchimento, com os fios, a gente não corre o risco de causar uma embolia, a gente não corre o risco de causar uma compressão vascular. Então, por esse motivo, os fios se tornam um processo muito mais tranquilo em relação a possíveis complicações, tá? Mas a técnica é uma técnica toda minuciosa que realmente requer uma prática e um cuidado muito especial para ser realizado. E além disso, quando a gente utiliza os fios, em muitos casos nós reduzimos a necessidade da quantidade de preenchedor que nós vamos utilizar naquele paciente. Então, o que eu quis dizer para vocês em relação a isso? Toda vez que a gente faz um fio de sustentação, somente ele não é capaz de trazer um resultado literalmente bonito e harmonioso. Por mais que esse rosto já está harmônico, por mais que você está trabalhando uma prevenção com os fios, mas quando você puxa, quando você sustenta, esse rosto acaba perdendo, essa face acaba perdendo um pouco o delineamento e os pontos de luz. Então, sempre após os fios, dentro de um intervalo mais ou menos de uns 10 dias, né? Vai depender bastante da resposta e da recuperação de cada paciente, mas mais ou menos dentro do intervalo de uns 10 dias, eu gosto de fazer o que eu chamo de refinamento com ácido hialurônico, onde eu entro com os preenchedores, harmonizando e marcando as regiões que eu preciso, que o fio não foi capaz de trazer esse resultado, porque o fio ele realmente não foi feito para isso, dessa forma que a gente está utilizando. Então, quando eu trabalho sustentações, principalmente sustentação de zigomático e sustentação na região de contorno, depois desse período em torno de 10 dias, eu entro com os preenchedores, fazendo os refinamentos necessários. E quando você vai montar o seu planejamento e pensa nesse paciente com uma face toda desabada, com uma face toda decaída, e você pensa nesse paciente utilizando, por exemplo, só preenchedores ou preenchedores e bioestimuladores, e você pensa nesse paciente com preenchedores, bioestimuladores e fios, ou somente preenchedores e fios, você reduz muito a quantidade de ml que você precisa utilizar para você conseguir sustentar essa face. Porque todo esse trabalho de tração, de tensionamento, o fio vai fazer para você. Em vez de você ter que usar ali um monte de ml para conseguir trazer esse efeito de sustentação. Em muitos casos, você nem consegue ter esse resultado de sustentação. Em muitos casos, você consegue melhorar, mas se você começar a colocar muito preenchedor,
você começa a dar uma volumização realmente naquela região, né? Por conta da quantidade exacerbada que foi utilizada de preenchedores. Então, a técnica de fios, gente, ela é muito importante se trabalhar associado a outros tratamentos. Ela consegue trazer resultados muito mais significativos e muito mais harmônicos quando a gente consegue fazer essa associação de protocolos. E quais são os tipos de fios mais utilizados? Então, os fios absorvíveis que mais utilizamos hoje no mercado são os que são à base de ácido polilático, tá? E o ácido polilático é aquela mesma estrutura do fio do bioestimulador Sculptra, né? Então, nós temos os fios de ácido polilático e nós temos os fios de PDO, que é o polidioxanona. Basicamente, a diferença entre eles é que os fios de PDO, ele tende a ter uma absorção mais rápida. Então, ele tem ali um resultado em torno de 8 meses, 6 meses para algumas regiões, dependendo da quantidade de fios, né? E a forma e o tipo de fio de PDO que você utilizou. Já os fios de ácido polilático, em que nós temos no mercado basicamente duas marcas muito conceituadas, que é o Silhouette e o Fio Block, esse fio ele já tem uma durabilidade maior. Ele tende a ter aí um resultado expressivo para em torno de 1 ano até 1 ano e meio, depende de cada situação de cada paciente, tá? Além disso, nós temos ainda o fio búlgaro, que é um fio considerado semi-permanente, porém nós podemos utilizar ele também nos nossos tratamentos estéticos, e ele tem uma absorção média de uns 5 anos. O fio búlgaro, que é o policaproamida, ele é um fio utilizado muito para trabalhar fechamento de asa nasal. Então, eu realizo uma técnica bem interessante, né? Mas é uma técnica bem invasiva, né? Aí requer realmente um curso específico e especial para esse caso, mas em que a gente consegue passar esse fio, toda essa região aqui, à frente da região da espinha nasal, em que a gente faz o fechamento ativo da asa nasal. Tá? Então, essa é uma das técnicas que podem ser utilizadas, esse fio búlgaro, e que eu gosto bastante de trabalhar. Tá? Do contrário, eu utilizo os outros tipos de fio, o de ácido polilático e o de PDO. O fio búlgaro, realmente, eu utilizo somente para esse caso. E por que, gente, que eu não utilizo o fio búlgaro para outras regiões? Porque ele tem essa absorção de, em média, 5 anos. Ele demora muito para ser absorvido. Né? Então, nesse período de 5 anos, a estrutura dessa face ela pode se modificar muito. E aí a gente começar a ter um efeito que não é tão bonito e não é o que a gente esperava, colocando ele numa outra região de sustentação. Já na região nasal, né, para fechamento ativo das narinas, a gente não tem uma grande modificação dentro desse período de 5 anos. Então, por isso, ele se mantém exatamente na região que a gente colocou, e aí ele não consegue trazer um resultado desarmonioso para aquela região, tá? Então, por isso que eu opto por, nesse caso, só utilizar ele nessa região. Então, vamos falar um pouquinho de cada fio, né? O fio Silhouette, né? Ele é muito conhecido no mercado, inclusive com esse nome, né? O Silhouette, às vezes os pacientes chegam pedindo na clínica, você trabalha com Silhouette, né? Mas, basicamente, o Silhouette e o Fio Block, eles são muito parecidos. A diferença é que o Silhouette, ele tem esses cones, como vocês estão vendo aí na foto. Ele tem uma aderência melhor do que o fio block. O fio block, apesar da foto estar um pouco ruim aqui, gente, eu não consegui achar uma foto um pouco mais interessante para vocês, mas o fio block, a diferença do Silhouette é que em vez dele ser em cones, ele tem umas garras, ele tem garrinhas dos dois lados do fio. Quando você insere esse fio dentro da pele, essas garras entram fechadas, e quando você traciona, essas garras se abrem e aí é que ela causa o tracionamento daquela pele e sustentação. O Silhouette, ele acaba saindo um pouco melhor, ele traz um tracionamento melhor e um resultado um pouquinho mais a longo prazo do que o Fio Block, por conta dele ser em formato de cone. Porque a hora que você traciona esse cone na pele, a região de aderência desse cone é uma região maior do que do Fio Block, tá? Porém, os dois dão um resultado muito significativo, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse fio, né? Eu trabalho
né? Principalmente com o fio block, mas já trabalhei bastante com silhuete também. Então, é um fio que a gente consegue ter uma sustentação bem significativa. Outra característica desse fio é que ele é um fio double needle, né? Então, o que significa isso? Ele é um fio que ele é duplo agulhado, né? Então, nós temos agulha de um lado, nós temos o fio passando no meio e nós temos a agulha do outro lado. Por que esse fio ele é assim? Justamente para a gente trabalhar a sustentação nele em forma paralela, principalmente, tá? Aqui vai ter algumas fotos que eu vou mostrar para vocês e vocês vão conseguir entender melhor sobre a utilização desse fio. E a outra opção é o fio de PDO, o polidioxanona, em que aí a gente tem uma variação muito grande dos tipos, tá? O PDO, a polidioxanona, por si só, ela já estimula colágeno também, assim como o ácido polilático, tá? Então, dentre as variações dos fios de PDO, nós temos o fio mono, que ele é esse fiozinho exatamente como vocês estão vendo aí. Um fiozinho liso, que a gente utiliza ele principalmente para estímulo de colágeno. Então, principalmente aquelas linhas em que a gente vê aqui na região de glabela, aquele sulcozinho que não está marcado, ele só tem uma linhazinha bem leve, casos de cicatrizes de acne. Então, são regiões que eu quero só estimular, fazer a proliferação de colágeno, quero só estimular colágeno, eu posso optar por utilizar esse tipo de fio. Dentro ainda dos fios de PDO, nós temos o fio twin. O que é o fio twin? Ele é um fio liso, só que ele é todo trançadinho, assim como vocês podem ver nessa foto. Então, ele é todo trançado, ele parece mesmo uma redinha toda trançada. Então, na verdade, aí nós temos basicamente dois fiozinhos junto. E esse fio, ele acaba tendo uma aderência um pouco melhor do que o fio liso. Então, ele causa bem levemente, tá? Um leve tracionamento, uma leve sustentaçãozinha naquela região, mas muito pouco, tá? O resultado do fio twin e do fio liso, eles vão ser muito semelhantes, vão ser basicamente para estímulo de colágeno e não sustentação. Já o fiozinho screw, ele é esse fiozinho como vocês estão vendo aí, ele já vem enrolado em volta da cânula ou da agulha no qual ele está preso, tá? E ele pode ser twin screw, ou seja, dois fiozinhos enrolados ou apenas um fiozinho enrolado. Ele parece um fiozinho parafuso também que nós chamamos. Por que ele é assim? Porque a hora que você insere esse fiozinho na região, você insere ele e você vai fechar essa molinha dele. A hora que você retira, você abre a mola. Então, ele abre, no que ele abre, ele causa um leve tracionamento, tá? Mas também a mesma situação do twin. É um tracionamento muito leve, gente. Esse fio, ele não foi feito literalmente para uma sustentação de face. É apenas um leve lifting naquela região que está sendo colocado esse fio, tá? Então, ele vai ser utilizado bastante para estimulação de colágeno também, e uma leve sustentação naquela região que você aplicou. Agora, o fio COG, que é esse fiozinho aí, que ele tem essas ferpinhas, né? Essas garras também. Aí sim, esse tipo de fio, ele já é um fio de sustentação realmente. Muito parecido com o fio block e com o silhuete, que são os fios literalmente de sustentação e tensionamento da pele, tá? Esse fiozinho aí, então, ele tem essas garrinhas que vocês estão vendo. Quando a gente insere ele na pele, essas garrinhas entram fechadas também. E quando a gente traciona, essas garrinhas abrem e ela sustenta a região. Os fios de PDO, eles são normalmente feitos, eles são colocados, né, em agulhas ou cânulas, tá? Já os fios de ácido polilático, tanto o silhuete como o fio block, eles são duplo agulhado, como eu falei para vocês. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para ficar um pouco mais claro daqui a pouco, tá? E ainda falando em fio de PDO, nós temos o fio Triad Filler. Esse fio ele serve para fazer uma autoproliferação de colágeno na região em que foi colocado. Porque como vocês podem ver nessa foto, nós temos vários filamentos de fios lisos associados numa mesma cânula ou numa mesma agulha.
Então, quando a gente insere esse fio na pele, a gente acaba tendo uma área maior de proliferação de colágeno do que quando a gente vai lá e insere apenas um único filamento de fio liso, tá? Ou quando a gente coloca o fio mono, por exemplo, que foi o primeiro que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, esse fiozinho, basicamente, ele serve para estimular um pouco mais de colágeno, então dá uma leve volumização, um pouquinho mais exacerbada do que o fio mono quando é utilizado ele, certo? Aqui, então, vamos falar agora sobre a técnica de aplicação para vocês entenderem um pouquinho sobre esse fio. Esses fiozinhos que eu estou mostrando aqui nessa foto para vocês é o fio block ou o silhouette, que são os fiozinhos double needle, né? Que são duplo agulhados. Então, essas são algumas das formas que a gente pode trabalhar eles. Como eles são com duas agulhas, nós fazemos um pertuito em um ponto de uma extremidade onde eu quero inserir, né? Então, por exemplo, aqui foi feito um pertuito, onde vai ser inserido o fio. E aqui embaixo, perto da região do mento, eu fiz outro pertuito, onde eu vou sair com a minha agulha. Então, esse fio, para ele ser duplo agulhado, então eu tenho uma agulha, eu tenho fio e eu tenho outra agulha. Então, eu vou fazer a inserção dele paralelamente para eu conseguir fazer uma sustentação mais eficaz na região, por exemplo, do zigomático. Outro detalhe, gente, quando nós estamos falando em sustentação, basicamente a gente vai trabalhar terço médio e terço inferior. Né? Normalmente, os fios de ácido polilático, a gente insere eles região de zigomático, malar zigomático e região de contorno, tá? Para fazer literalmente a ressuspensão dessa face, tá? Então, essa técnica aí, eu estou mostrando para vocês que eu estou fazendo a inserção de um fio na região do zigomático, eu entro com uma agulha nesse ponto e saio com essa agulha aqui. A outra ponta, com a outra agulha, eu posso inserir no mesmo pertuito e deixar eles bem paralelos, bem próximo, na mesma região, para eu fazer um tracionamento maior. Ou eu posso fazer como esse caso aqui da região da mandíbula, em que eu abro o fio, né? Eu já faço o fio em L. Uma ponta dele eu vou colocar no corpo da mandíbula, o outro ponto eu vou colocar na região do corpo da mandíbula superior, né? Eu pego o ângulo ali da mandíbula e subo, né? Então, uma eu vou no corpo e a outra eu vou subindo também ali no corpo, acima do masseter, tá? Então, onde eu fiz o meu pertuito? Exatamente no ângulo de mandíbula. Foi ali que eu fiz o meu pertuito. Aí eu entrei com uma ponta para sentido mento, trabalhando aqui a região do corpo do contorno facial, e o outro subindo. Então, para eu fazer esse efeito lifting nessa face, tá? Então, eu posso trabalhar tanto com eles paralelos, quanto com eles mais abertos. Quanto mais eu abro o vetor, menos sustentação eu vou ter. Por isso que eu gosto mais da técnica quando eu trabalho eles paralelos, tá? Porque paralelamente eu consigo ter uma sustentação, uma firmeza bem maior. Aqui um outro caso para mostrar para vocês também, trabalhando esse mesmo fiozinho, né? Que é o fiozinho, o fio block ou o silhouette, tá? Então, além da região facial, também pode se trabalhar na região de pescoço. A gente pode trabalhar um tracionamento na região de pescoço para melhorar, fazer um lifting, para melhorar as linhas de expressão, para estimular colágeno, certo? E aqui nessa foto, na região facial, ó, aqui eu estou demonstrando para vocês a inserção de 3 fios, tá? Então, aqui eu fiz um pertuito, entrei com uma agulha e saí com ela aqui, próxima à região do lábio. Entrei a outra ponta desse fio, paralelo aqui na região do zigomático, passei o suco nasogeniano e saí pelo mesmo pertuito. E tracionei, e puxei, tá? E tracionei essa região. Aqui eu fiz a inserção de outro fio para trabalhar mais a região do jaw, para subir aqui toda essa gordurinha, essa pele que está caída aqui. A mesma coisa, entrei com uma agulha, passei e saí nesse pertuito aqui embaixo. Entrei com a outra agulha, passei a outra metade do fio e saí pelo mesmo pertuito.
E o outro fio eu já fiz diferente. O outro fio aqui nesse desenho eu estou mostrando para vocês, que aí eu já entrei, já fiz um pertuito bem aqui no ângulo de mandíbula, trouxe uma parte do meu fio para o corpo da mandíbula, para o meu contorno, e saí no meu mento. E a outra parte eu subi sentido zigomático e saí lá na região próxima à têmpora para fazer isso aqui, para puxar essa região do contorno e também melhorar aqui a suspensão do ângulo da mandíbula, tá? Lembrando que aqui, como eu abri muito o vetor, na hora que eu trabalhei essa região do contorno, eu não causei uma sustentação muito grande, mas eu sustentei. Por esse motivo foi utilizado 3 fios nessa face e não somente 2, como normalmente é de praxe, tá? Essa fotinha aqui para mostrar para vocês uma associação de protocolos. Então, aquela questão que eu falei que muitas vezes somente o fio não é capaz de trazer um bom resultado. Né? Então, essa paciente, por exemplo, essa modelo, né, no caso, não é minha paciente, né? Eu peguei essa foto na internet. Mas aqui eu estou demonstrando para vocês a inserção dos fios na região de terço médio e terço inferior, tá? Então, inserindo 2 fios de cada lado, um de cada lado aqui na região zigomática e um de cada lado aqui na região do terço inferior. Aqui na região do sulco e olheira, trabalhando o preenchimento e toxina butolínica na região da testa e também na região dos olhos, tá? Eu tenho por opção, pessoal, não fazer todas essas técnicas no mesmo dia, tá? É um processo inflamatório exacerbado que a gente causa com os fios, causa edema, a gente perde padrão, né? Eu não vejo que há necessidade de fazer tudo no mesmo dia. Então, eu gosto de trabalhar o quê? Eu gosto de fazer primeiro os fios e depois eu venho refinando com tudo que eu preciso refinar. Toxina botulínica, preenchedores, tá? Somente bioestimuladores que eu gosto de trabalhar primeiro dos fios, quando há necessidade da inserção dos bioestimuladores no protocolo também. E essa fotinha aqui, que eu adoro essa foto, né, para mostrar para vocês exatamente isso que eu acabei de falar, essa associação de técnicas, né? Então, aqui a gente tem não só a associação de técnicas, como a associação de diferentes tipos de fios. Então, aqui a gente tem o fio liso, o fio mono, o fio screw, o COG. Aqui a gente tem presença de preenchedores, a gente tem presença de toxina botulínica, tá? Então, a associação aqui de diversos procedimentos e diversos tipos de fios para a gente conseguir ter um resultado significativo. Então, regiões que eu preciso sustentar, trabalhou-se o fio COG ou o fio de ácido polilático. Regiões que eu preciso só de estimulação de colágeno, trabalhei o fio mono ou o fio screw, ou ainda o twin, tá? E assim a gente vai montando o protocolo facial adequado para cada paciente e associando as técnicas e os produtos e os procedimentos necessários. Aqui para mostrar para vocês um casinho meu, tá? Aqui é um fiozinho de PDO liso. Esse fiozinho, ele é agulhado. Então, aqui nós temos, para quem não conhece o fio de PDO, o que ele é? Ele é uma agulha, tá? Basicamente uma agulha 18G. E junto com essa agulha, tem um fiozinho ali junto. Então, eu venho e insiro essa agulha. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas a técnica que eu fiz aqui é a técnica que a gente chama de hashtag, né? Em que eu fiz aqui uma sobreposição desses fios para eu fazer o quê? Uma trama. Eu fiz uma trama de colágeno. Como eu sobrepus esses fios de PDO nessa região, eu estou causando aqui uma formação em rede de colágeno para melhorar basicamente as acnes, as marcas de acne que ela tem nessa região, tá? Era o ideal trabalhar mais fios? Com certeza, precisaria de um pouco mais de fios nessa região. Só que aí, né, pessoal, a gente precisa ir de acordo também com o poder aquisitivo do paciente, né? Aqui foi a primeira aplicação que eu fiz. Depois de 45 dias, ela voltou antes, claro, mas dentro de 45 dias ela voltou para eu, que eu já tinha sugerido para ela, para a gente fazer mais fios, e aí depois de uns 30, 40 dias, você pode fazer mais uma inserção de mais 6, 8 fios, tá? E assim a gente vai trabalhando conforme o poder aquisitivo de cada paciente.
Aqui um outro exemplo para mostrar para vocês, aqui já um caso que poderia ser um fio agulhado ou um fio canulado, tá? Esse fio, como vocês podem ver, ele já é maior, né? Porque nós temos, quando a gente fala de fios de PDO, pessoal, nós temos fios de 3, de 5, de 7, de 9, de 12 centímetros, tá? Então vai depender da região que você vai trabalhar para você saber o comprimento desse fio que você vai comprar, tá? Então aqui já para trabalhar uma sustentação. Então, aqui já é um fio COG que seria ideal a ser utilizado, tá? Porque aqui está fazendo uma inserção, ó, para fazer uma sustentação dessa face como um todo na região de terço médio e inferior. Pós-procedimento, então. O que pode acontecer pós-procedimento? Um edema passageiro, hematomas, incômodo na região, então o paciente fica sentindo aquele fio por alguns dias, isso pode acontecer. O paciente não pode massagear a região, não pode realizar atividade física, e aí vai depender muito a quantidade de fios que você colocou, né? Se você colocou só fios lisos, só fios de tração, a quantidade de fios de tração, tá? Mas aí você pedir para o seu paciente se ausentar de 3 até 10 dias das atividades físicas, tá? Sempre eu gosto de tampar aquela região em que eu fiz o tracionamento, justamente, então eu coloco aquele transpore. O transpore, ele é tipo um micropor, né? Na verdade, ele parece um esparadrapo, só que ele é transparente. Então, eu gosto de colocar ele exatamente em cima da região que eu sustentei e deixo meu paciente por pelo menos 3 dias com esse transpore aí na região, justamente para ele não fazer grandes movimentações e atrapalhar a ação do tracionamento. Pedir para o seu paciente evitar dormir de lado, né? Já está com a região demasiado, já está com um processo inflamatório intenso, né? Ele dormindo em cima da região pode ser uma piora desse quadro, né? Então, se possível, dormir de barriga para cima, tá? E, de hipótese alguma, realizar nenhum tipo de terapia de aquecimento ou que gere processos exacerbados na região por pelo menos 45 dias, tá? Então, fez o fio, né? O fio, ele tem que ser ali, né? Junto com o preenchidor, com a toxina, a cerejinha do bolo, né? Então, depois dos fios, vamos deixar ele bonitinho, quietinho, né? O fio ainda, ele fica até o fio de ácido polilático, ele fica até 180 dias ainda fazendo uma ação de estímulo, de proliferação de colágeno. Então, o ideal é realmente que não se mexa mais naquela região com nenhuma terapia associada depois desse período. A não ser uma nutrição, um skin buster, né? Algo aí só para ir mantendo essa pele nutrida e vistosa. As principais complicações, efeitos adversos que nós vemos no fio é esse aí, ó, que é uma retração, né, por uma utilização inadequada, ou realmente uma exposição, uma extrusão desse fio, em que ele fica aparente. Por que acontece basicamente isso? Erro de aplicação. Aplicação na camada incorreta. Basicamente, esse é o principal motivo, tá? Claro que pode ter acontecido uma rejeição pelo organismo, mas aí é que entra toda a necessidade do seu acompanhamento com o seu paciente de perto pelos próximos 10, 15 dias após o procedimento. Então, durante todo esse período, quando a gente fala em fios de sustentação, é muito importante todo esse acompanhamento para que casos como esse, se fosse pego no início, se já ali com 2, 3 dias você já observasse uma extrusão desse fio, facilmente seria resolvido isso, tá? Sem acontecer esse processo que está acontecendo. Agora já está tudo cicatrizado, formou realmente um nódulo, formou um granuloma nessa região, e aí vai dar um trabalhão para conseguir retirar essas bolas, literalmente, esses nódulos que formaram na região. E aqui para mostrar então para vocês um casinho meu, né? Esse caso aqui meu, assim, é um dos meus maiores orgulhos, né? Em que eu utilizei aí a técnica Lift Up. Essa minha paciente, essa foto dela toda maquiada, gente, foi ela que me mandou, tá? Ela fez um vídeo, na verdade essa foto é só um print do vídeo, tá? Porque o vídeo, ela tá assim, ó, com uma música de fundo, e ela olha, e ela ri. No meu Instagram tem esse vídeo, depois vocês entram lá e procuram. Mas ela tá assim, se amando, sabe? Então é meu maior orgulho esse caso, porque ela chegou assim na minha clínica. Ela chegou com essa carinha triste, meio depressiva, tá? Ela não tinha coragem nem de olhar para mim, ela não olhava para a foto. E aí depois ela tá aqui, ó, todo com esse poder,
né? Claro que não teve só fios aqui nesse caso dela, mas eu trabalhei no rosto dela 4 fios, tá? Então, nós trabalhamos fios. O fio block, tá? De sustentação, trabalhei aqui na região de zigomático e trabalhei aqui na região de contorno, tá? Mandibular. Então, eu puxei toda essa região de marionete, sulco, todo esse decaimento que estava acontecendo. E depois finalizei, né? Fiz preenchimentos, a gente fez um pouquinho de preenchimento de olheira, fizemos um pouquinho de elevação de nariz, fizemos um pouquinho de boca, muito sutil, né? Ela queria tudo muito sutil. Fizemos botox, tá? E fizemos um peelingzinho químico só para finalizar e deixar essa pele mais vistosa, tá? Então, aí, uma associação de técnicas sensacional. Aqui um outro caso, tá? De uso de fios. Aqui nessa paciente eu utilizei o fio somente, o fio de sustentação, somente em terço inferior, tá? Então foi aqui que eu fiz a inserção do fio. Então, olha só, puxei toda essa região. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui, gente, como que deu um lifting maravilhoso e olha como que valorizou esse contorno. Depois, o que eu fiz nessa paciente? Eu fiz ácido hialurônico no nariz, tá? Que ela queria subir um pouquinho mais essa pontinha e fiz um pouquinho aqui na região de dorso e fiz lábio, né? Parece que eu fiz mento, mas eu não fiz mento nela, tá? Foi só realmente pelo lifting de contorno que trouxe esse resultado maravilhoso. E essa paciente aqui, uma paciente já bem mais, vamos dizer assim, com uma pele bem mais sofrida, né? Em que eu ainda estou tratando essa paciente, né? Essa paciente estava com os quadros de depressão também, não já tinha feito alguns procedimentos, mas há muitos anos atrás. E aqui eu iniciei com bioestimulador, né? Então eu melhorei todo esse craquelamento da pele dela, que a gente vê aqui no antes, com bioestimulador, tá? Fiz primeiro Sculptra e fiz uma sessão de radiesse nela, tá? Em toda essa região de terço médio inferior. E depois eu vim e sustentei um pouquinho mais a região dela com o fio. Mas aí, aqui no caso, eu coloquei somente um fio de cada lado. Ela realmente precisa de mais, mas no caso dela, foi somente um fio de cada lado a princípio. E agora a gente vai continuar a tratar. A gente vai colocar mais um fiozinho para melhorar principalmente mais esse contorno dela, tá? E depois fazer olheira, enfim, aí a gente seguir, tá certo? E aqui o último caso, olha esse caso, gente. Aqui essa paciente eu utilizei 2 fios, um fiozinho aqui na região do zigomático e um bem em cima do contorno. Olha esse lift incrível que aconteceu nessa face, gente. Aqui ainda eu nem tinha feito os refinamentos com preenchimento, tá, gente? Aqui foi só os 2 fios que eu inseri na região. Fica muito maravilhoso, né? E aí depois a gente precisa vir e tratando ali as imperfeições ou as assimetrias que o fio deixou naquela região. Certo? Bom, gente, é isso. Agora nós vamos entrar para as perguntas, mas eu amo essa frase é uma frase da minha vida. Quem já fez curso comigo, quem já assistiu alguma palestra, alguma coisa minha, toda vez eu coloco essa frase, porque para mim é a maior verdade de todas, né? Que você deve conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, que você nunca esqueça que você seja somente outra alma humana, né? Porque ali a gente está lidando com pessoas que estão ali na sua frente por N motivos, né? De autoestima, de depressão, casamentos acabados, enfim. E a gente consegue muitas vezes livrar essa pessoa de uma depressão, de um uso de um medicamento, somente elevando a autoestima. E para isso a gente tem que ser humano. A gente não adianta nada a gente saber tudo, a gente dominar todas as técnicas, se a gente não for humano com o nosso paciente, com aquela alma que está ali na nossa frente. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha muitas perguntinhas aqui para mim. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se o Carlos já mandou alguma coisa. Peraí, deixa eu interromper compartilhamento. Pronto. Estamos aqui de volta. Temos perguntas? Deixa eu ver aqui. Aqui.
Tatiane Pereira. Se o paciente tiver feito radiofrequência, quanto tempo depois posso fazer os fios? Se o paciente tiver feito radiofrequência antes dos fios, gente, a gente não tem um tempo limite necessário a ser esperado, tá? Você pode entrar com tratamentos logo em seguida. Porém, você fez uma radiofrequência para um estímulo de colágeno. Eu aconselho que você espere pelo menos 15 dias, de 15 a 20 dias, para você ver o efeito que você obteve com essa radiofrequência para depois você entrar com os fios, tá? Mas nada impede de você já entrar com os fios em seguida e exacerbar esse possível estímulo de colágeno que a radiofrequência gerou naquela região. Qual o tempo depois do fio para entrar com o preenchimento? Eu gosto de esperar em média de 10 a 15 dias, tá? Porque dentro desse tempo a gente já teve a acomodação do fio, todo o edema, né, hematomas, né, então roxinhos que podem ter ficado naquela região, provavelmente já vai ter passado, já vai ter saído, e aí a gente já vai conseguir ter uma visão mais real do que a gente precisa refinar com o preenchimento. Pode ocorrer grânulos, a Wanda, Lúcia, pode ocorrer grânulos com a inserção do fio liso. É muito difícil, Wanda, mas pode acontecer sim, tá? O fio liso, gente, desculpa, eu acabei não falando isso para vocês, é que é tanto assunto sobre fios, gente, que às vezes é difícil falar tudo de uma vez só. Mas os fios lisos, eles normalmente, eles são feitos um pouquinho mais superficializados. A gente vai fazendo uma derme média, né? Não tão profunda, não tão subcutâneo, como a gente faz os fios de sustentação, tá? Só que se você fizer ele muito superficializado, sim, ele pode, com certeza, gerar algum tipo de grânulo naquela região. Yuri, qual a idade mínima para iniciar a colocação de fio? Seria indicado como método profilático? Com certeza seria indicado como método profilático. Eu super indico, né? Na verdade, os fios, eu não vejo também uma idade, eu vejo realmente uma indicação. Né? Então, você percebeu que aquela pele já está começando a ter um desabamento, começando a se tornar muito flácida, né? Nada melhor do que a gente já prevenir e já recolocar essa pele e evitar realmente um desabamento facial. Então, é a indicação, né? A questão é que quando você pega uma pele mais jovem, provável com 2 fiozinhos, você já consegue ter um resultado maravilhoso. Quando você pega uma pele já mais envelhecida, normalmente você vai precisar de uma quantidade um pouco maior de fios para você realmente ter um bom resultado. Quando o nariz parece, Tatiane, quando o nariz parece que está caindo, posso pôr um fio de sustentação para dar uma suspendida? Sim, sim, com certeza. É uma das técnicas também que é utilizada com os fios, né, para a gente fazer elevação de ponta e sustentação de dorso, tá? Então, aí, esse fio é o fio de ácido polilático, Silhouette ou Fio Block, que são as marcas mais conhecidas. Então, normalmente a gente trabalha desde a região de columelo, faz uma inserção aqui na ponta e sobe para a região de dorso e faz a sustentação, tá? Aquele outro fio que eu falei para vocês, o fio búlgaro, ele é mais para trabalhar só fechamento de asa. Para elevação de ponta, aí sim seria o fio de ácido polilático. Fabiane, percebo que o efeito de tração do fio dura pouco, principalmente para rinomodelação e fox eyes. O que esperar desse tracionamento? Fox eyes, eu concordo, Fabiane, realmente ele dura pouco mesmo, tá? E sempre, 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 para você ter uma durabilidade melhor, é necessário você associar a toxina botulínica, né? E em alguns casos, às vezes até colocar 2 fios em vez de apenas um fiozinho de cada lado, tá? Agora, para nariz, o que eu te aconselho para você ter essa durabilidade melhor é sempre associar o ácido hialurônico junto. Sempre. Então, você faz a sustentação com o fio, depois você vem fazendo o remodelamento com o ácido hialurônico para ter uma sustentação melhor. Principalmente se você, né, existem várias técnicas de utilizar esse fio, mas eu gosto da técnica que eu faço a inserção de ponta e subo para o dorso. Então, a região de columela eu não sustentei, eu só puxei. Então, o ácido hialurônico eu venho para sustentar, para eu dar base aqui na região de columela, para eu conseguir ter uma durabilidade melhor, tá? Então, se você não faz essa associação, começa a fazer que você vai ver uma durabilidade bem mais interessante. A Wanda, Lúcia, gerando grânulos, no caso, é só remover?
Depende, Wanda, né? Normalmente, se esses grânulos formados foram recentes, né? E você tem certeza que ainda a gente tem um fio ali, né? Esse fio realmente não foi absorvido, o ideal é que a gente faça ali uma retirada desse fio. Então, faz um botão anestésico, anestesia, vem, faz uma aberturinha ali com, né, um bisturizinho e retira esse fio literalmente, tá? Agora, se esse grânulo já é um grânulo bem tardio, aí o ideal é que você faça uma radiofrequência, uma aplicação uma aplicação, por exemplo, de triancinolona, né, que é um corticoide intralesional. Aí existem algumas técnicas para fazer a remoção e retirada desse grânulo, tá certo? Gente, o Carlos está mandando eu encerrar aqui já, deu meu tempo. Eu tirei aqui sem deixar o meu Instagram para vocês. Eu vou escrever aqui no chat. Eu não sei se vocês veem, mas o Carlos mandei para vocês, tá? Mas é DRA_Ana Barros, tá? Vamos tirar uma fotinha. Eu vou fazer uma pose aqui agora para vocês tirarem uma fotinha. E postem, me marquem. E eu vou ter um prazer enorme de compartilhar, tá? Então vamos lá. Gente, muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo para vocês. Obrigada, Winip, obrigada aí pelo convite e até mais. Aproveitem aí que ainda vem muito conteúdo bacana para vocês, vem muita coisa boa por aí, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.